Agora pela manhã, se puderem colocar na tela já ali a apresentação, me pediram para falar um pouco sobre profecias, escatologia, e eu escolhi um tema. O nome é bem grande, mas você vai entender a proposta: o papado, o protestantismo apostatado e a grande convergência. Já vou explicar direitinho isso aí. E à tarde, às 16 horas, só fazendo uma correção aqui no horário, acho que é isso, né? 16 horas, nós teremos aqui o tema: a identidade do homem no tempo do fim. Mas quando eu estava a caminho, me disseram que resolveram abrir para todo mundo, até para as mulheres. Então, as mulheres que são mães, eu disse ontem, repito, né? As mulheres que são mães de meninos, vai ser bom para você. As irmãs casadas, vai ser bom para você. Depois você pode cobrar do seu esposo: ó, você viu o que o pastor falou na igreja, como é que você tem que ser? Eu quero que você seja um homem como aquele lá, da palestra, né? Então vai ser útil para as irmãs. Não se preocupe, irmãos, porque eu estou no mesmo barco. Então às 16 horas, o homem no tempo do fim. Precisamos de homens que não se vendam, não se comprem, homens de caráter nobre, que cumpram sua missão e ajudem juntamente com as mulheres no cumprimento da missão da igreja. Preparei com muito carinho e muita oração esses temas, e eu espero que seja uma bênção para todos nós. O papado, o protestantismo apostatado e a grande convergência. Vamos então a esse tema, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. É um capítulo bem conhecido. Faremos apenas aqui daremos um voo rasante aqui, não dá para estudar o capítulo todo, né? E eu sei que vocês estão aqui aos domingos estudando profecias, então nem preciso me deter muito aqui na explicação desse capítulo, que para um adventista é muito conhecido. Apocalipse 13, você sabe, fala das duas bestas. Não tem só duas bestas no Apocalipse, tem do capítulo 11 também, que é um outro tema fascinante. Mas aqui no 13 são apresentadas duas bestas. Você sabe que besta representa um poder, um reino. E aqui nós temos então dois poderes, representados por uma besta, um animal que surge das águas, que nós sabemos representam multidões, nações, povos. E uma besta que surge na terra, o oposto de águas, uma região despovoada. Uma besta que inicialmente fala como cordeiro. Ela tem características que lembram Jesus, mas no fim das contas acaba falando como um dragão. Eu não vou me deter na segunda besta, que nós sabemos representa os Estados Unidos da América. Eu vou me deter mais na primeira besta, que nós sabemos representa o papado medieval, que na profecia acaba ressurgindo com características muito parecidas com aquelas que teve no passado, pelo menos durante 1260 anos, como veremos daqui a pouquinho aqui. Eu vou ler alguns versos apenas do capítulo 13, começando pelo primeiro verso, e vocês podem me acompanhar na leitura. Você que está em casa, aí no computador, no tablet, no celular, também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura. Apocalipse 13, começando pelo verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Leopardo, urso, leão. De onde vêm esses símbolos aqui? Você já leu em algum lugar na Bíblia esses animais representando reinos também? Onde foi? Em Daniel 7. Portanto, João, inspirado por Deus, aqui quer fazer uma ponte direta com Daniel 7. E vai ser interessante depois a gente recordar algumas coisas de Daniel 7, porque ajuda a lançar luz sobre o que estamos lendo aqui em Apocalipse 13. Uma besta que parecia leopardo, urso, leão. Ela mistura as características de 3 bestas lá em Daniel 7. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta.
também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada, presta atenção nisso aqui, porque no 7, Daniel 7, isso aparece também. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Lembrando que blasfêmia é uma criatura se atribuir a si mesma características de Deus, como por exemplo perdoar pecados, como por exemplo querer se colocar no templo de Deus parecendo-se com Deus, usurpação do ministério sumo sacerdotal que pertence a Jesus, e por aí vai. Blasfêmia é um ser criado querer se parecer com Deus. Quem começou com isso? No céu, Lúcifer, o primeiro blasfemador da história do universo. A besta abriu, assim, mais um detalhe numérico aqui. Foi-lhe dada uma autoridade, eu estou no verso 5 ainda, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Quando você transforma isso em dias, você tem 1260 dias. Mas você já sabe que em profecia apocalíptica, dia representa um ano. Então nós temos aqui um período de 1260 anos, e esse período se repete na Bíblia. Ele aparece em Daniel, ele aparece em Apocalipse antes disso aqui também. Pode vir como 42 meses, como 1260 dias, anos, ou como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, que também dá 1260 dias ou anos. É o mesmo período. Um tempo de supremacia papal. E nesse tempo a besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome dele e o santuário, o tabernáculo. Esse poder religioso atentou contra a doutrina do santuário, usurpando de Cristo a intercessão contínua, como Daniel explica muito bem. E foi permitido então a esse poder que lutasse contra os santos de Deus e os vencesse. Perseguição contra o povo de Deus. Se você continuar lendo aqui, você vai perceber que essa besta, juntamente com a segunda besta, acabarão decretando a morte dos que forem fiéis a Deus, e também decretando um dia espúrio como dia de guarda, um dia sagrado, que não é o da Bíblia. Então esse capítulo prevê 2 decretos. Um decreto dominical. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode pesquisar em meu canal, por exemplo, lá no YouTube, coloca decreto dominical, tem um monte de material sobre isso. Então haverá um decreto dominical, que vai inclusive atrapalhar as pessoas, impedindo-as de comprar, vender. Vai ser um tempo bem difícil, para aqueles que não quiserem aceitar essa marca, de autoridade humana, que é a marca da besta. E haverá um decreto de morte, finalmente, contra aqueles que insistirem em ser fiéis a Deus e não seguir esse sistema babilônico de engano. Parece loucura, né? Parece teoria da conspiração. Se não tivesse já acontecido na história, eu até ficaria em dúvida se vai acontecer. Mas a gente vê que haverá uma reedição desse sistema, porque é dito aqui que a segunda besta fará com que seja feita uma imagem da primeira besta. Esse sistema vai se reerguer, a ferida mortal será definitivamente curada, e a terra vai ficar maravilhada. E uma minoria de homens e mulheres corajosos e fiéis sofrerá, mas terá a garantia de que naquele tempo Miguel se levantará em defesa do seu povo. Amém? Daniel 12 fala disso. Naqueles tempos, naqueles dias de terrível perseguição, Miguel se levantará em favor do povo fiel de Deus. Não fique com medo, porque maior é o nosso Deus do que qualquer sistema opressor humano ou diabólico. Maior é o nosso Deus. Então nós temos, em resumo, falei que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, isso aí. E em Daniel 7, que eu também não vou ler por causa do tempo, você pode ler como tarefa de casa para recordar, nós temos lá aqueles animais, Temos lá um leão, que representa a Babilônia, um urso, com 3 costelas na boca, um lado maior que o outro, os medos e persas, a Medopérsia. Temos a Grécia, representada por um leopardo com asas, bicho muito rápido. As conquistas de Alexandre o Grande foram muito rápidas. Com 30 anos o homem já era senhor do mundo.
dominador do mundo, né? E finalmente temos lá um animal terrível, espantoso, como um monstro, dentes de ferro, alusão à estátua cujas pernas eram de ferro, é Roma. E depois é dito que surge um chifre pequeno, porque esse animal tinha 10 chifres, claramente a representação da Europa, né? Inicialmente ali, as 10 tribos bárbaras que deram origem à Europa, mas depois aparece no cenário um chifre pequeno, que vai crescendo, ficando poderoso, e ele faz coisas que estão aqui no Apocalipse 13, ele blasfema, é arrogante, e, verso 25, procurou mudar os tempos e a lei de Deus. O único poder na história que mudou a lei de Deus da Bíblia foi inicialmente com Constantino, Império Romano, e depois isso sendo aprovado, sancionado e catequizado pelo papado medieval. Então ali na história nós temos esse período, inclusive nós temos a marcação ali, né, numérica. Os 1260 anos, eles começam em 538, quando Justiniano permite à igreja romana perseguir, prender e até matar os que ela considerava hereges, porque não aceitavam os seus dogmas e doutrinas corrompidas. E se nós contarmos então ao longo da história 1260 anos, a partir de 538, chegamos a 1798, que é quando o Papa Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte. Para os historiadores da época parecia que a igreja romana ia desaparecer, os bispos desapareceram. Só que algum tempo depois o papado recebe de volta as suas terras, o poder começa a ser recuperado, e aquela ferida que parecia mortal começa um processo de cura. Perfeita a profecia, em detalhes, né? Só para mostrar para vocês que há precedentes bíblicos de decretos de perseguição contra aqueles que eram fiéis. Por exemplo, lá em Esther, capítulo 3, nós lemos assim, de 8 a 10. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Isso acontece hoje também ou não? Cujas leis são diferentes das leis que os povos guardam. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Intolerância contra aqueles que não cumprem as leis humanas. Se for do agrado do rei, decrete-se ao decreto que sejam mortos. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete, o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus. A história se repete. Não há nada de novo debaixo do sol. No futuro próximo, de novo será dito: há um povo que não guarda a lei dos homens, não porque sejam teimosos ou desobedientes, não, eles sempre procuraram ser fiéis às leis do Estado, ser bons cidadãos, mas quando a lei humana ela vai contra a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí esse povo vai ser atacado injustamente como sendo infiel. A intolerância que hoje é mais nas redes sociais, canais sendo derrubados, né? Eu já sei que o meu um dia vai ser derrubado. Enquanto eu tenho, eu vou usá-lo para pregar. A intolerância se levanta e chega um momento que um decreto de morte será expedido. Aí o fim está bem pertinho mesmo. Saiba que dali pouco tempo você verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. A história se repete. Nós temos também um outro momento na história em que esse decreto aconteceu, né? Quando Constantino, em 321, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Uma lei dominical. Isso vai se repetir. Então nós temos precedentes históricos para entender que a perseguição vai acontecer contra os fiéis e que leis restritivas elas serão novamente impostas, né, à sociedade. Ok, pastor, mas no mundo de hoje, como seria possível que as pessoas, ou a maior parte delas, aceitasse
um decreto obrigando o descanso no domingo. Parece que hoje não é possível isso. Como é que vão aceitar esse negócio? Pastor, como que as pessoas poderão aceitar que quem desobedece a essa lei seja preso, multado, tratado com intolerância? Parece que não é possível no mundo de hoje. Calma, me acompanhe até o fim. Eu vou deixar essas perguntas no ar e depois eu vou respondê-las, tá bom? Mas temos que ver mais algumas coisinhas por aqui. Semelhanças entre o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do mar de Apocalipse 13, para não deixar mais dúvida alguma sobre isso. Veja os versos na tela. Daniel 7, verso 25, 25 e Apocalipse 13, versos 6, 7, 5 e 16. O chifre pequeno blasfema contra Deus. No Apocalipse faz a mesma coisa. A besta do mar blasfema contra Deus. O chifre persegue o povo de Deus. A besta persegue o povo de Deus. O chifre vence o povo de Deus. A besta vence o povo de Deus. Por um tempo, pelo menos, né? O chifre tem um período de tempo, 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A besta de Apocalipse 13, a besta do mar, também age por um tempo, 42 meses, 1260 anos. Não é coincidência. E a besta, o chifre pequeno de Daniel 7, muda os tempos e a lei. O único mandamento que tem que ver com o tempo, qual é? É o sábado. A adoração a Deus num tempo específico. O 7º dia de pôr do sol a pôr do sol. O chifre pequeno ou besta do mar muda isso. Não, é meia-noite e não é mais sábado, é domingo. Mudou os tempos e mudou a lei. A lei da Bíblia não é a lei do catecismo. A besta do mar tem uma marca da besta, que é o descanso dominical. Mudou o tempo e a lei. Resumindo, é o mesmo poder, certo? E é importante perceber esse paralelo, porque os 2 capítulos, eles de mãos dadas, descrevem o poder que vai perseguir, oprimir o povo fiel de Deus. Para deixar clara também essa questão dos dias, 1260 anos, no livro Grande Conflito, Ellen White é categórica, você pode ler o texto na tela ou depois ver a gravação, em dizer que esse período já se cumpriu na história, de 538 a 1798. Por que é importante bater esse martelo, esse prego aqui? Deixa bem claro. Porque há alguns aventureiros aí escatológicos, né? Alguns pregadores que infelizmente gostam de viajar e trazer coisas novas que vão contra aquilo que já está revelado. Há pregadores dizendo que esse período ainda vai se cumprir no futuro. Adota uma visão futurista de profecia. Esse período ele vai ser literal, 1260 dias literais a partir do decreto dominical. Gente, vamos estudar a Bíblia com seriedade. Vamos ver o que Deus revelou por meio de sua profetisa também. Ela é categórica, esse período já se cumpriu. Nós adventistas adotamos uma escola de interpretação profética chamada historicismo. As profecias vão se cumprindo ao longo da história. Não somos nem preteristas, como boa parte dos irmãos católicos, e tampouco futuristas, como boa parte dos irmãos pentecostais. Mas quando você não estuda a Bíblia com consistência, você se torna vítima vulnerável a esses ventos de doutrina estranhos, que estão soprando aqui, acolá e na internet bastante. Cuidado, os 1260 anos já se cumpriram. Eles descrevem um período em que o papado perseguiu de forma terrível o povo de Deus, a Inquisição, o Santo Ofício, né? E um dia, por pouco tempo, essa atitude perseguidora vai retornar. Fechado aqui esse parênteses, vamos avançar. Quero indicar aqui como tarefa de casa um vídeo que está em meu canal. O título é esse, Os 2 Grandes Erros. Os 2 maiores erros, segundo Ellen White, do papado, são a questão da imortalidade da alma, que não é bíblica. Estamos vendo isso na escola sabatina durante um trimestre, né? Veremos. E a pretensa santidade do domingo. São os 2 grandes erros, que se espalharam pelo mundo e alcançaram inclusive o protestantismo. Na verdade, os protestantes, quando saem, né, da igreja mãe, trazem com eles o vinho de Babilônia, né?
E, embora tenham dado grande contribuição para o cristianismo, pessoas como Lutero, Calvino e outros, infelizmente trouxeram também alguns erros, como o caso da santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. E nós temos que, com amor, mas com firmeza, restaurar verdades que foram perdidas, esquecidas com o tempo. Então assista esse vídeo e fica aí como tarefa de casa, tá bom? Alguns textos aqui de Ellen White para a gente pontuar essa questão. Por exemplo, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, nós lemos assim: o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Está profetizado que o romanismo e o protestantismo darão as mãos para impor esse decreto, e aí você já sabe, logo, logo chega o fim. Não temos previsão, data, nem nada disso. Se alguém anunciar data para qualquer coisa, saiba que está falando de sua própria cabeça. Nós não sabemos quando será, mas sabemos que está se aproximando rapidamente. Review and Herald: não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E essa é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Essa união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Guarde na sua mente essa informação. O protestantismo começa a adotar ideias liberais, uma teologia liberal, uma teologia que comporta ideias estranhas, que despreza a Bíblia, que antes era sola escritura, agora está mais para sola ideia humana. Ideias liberais abrindo as portas para a entrada. Apostasia é desvio do caminho certo da verdade, é abandonar o caminho de Deus. Isso é apostasia. E se o protestantismo está apostatando, ele está se afastando da palavra de Deus. E como diz Ellen White, adotando ideias liberais, abertas a todo tipo de pensamento. Depois veremos na prática como isso acontece. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Grande conflito: o romanismo do velho mundo, da Europa, e o protestantismo apóstata do novo mundo, América, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Então anote na sua agenda aí, vai acontecer. A união entre o papado e o protestantismo apóstata vai promover a perseguição contra aqueles que não aceitam essas heresias e apostasia na igreja. De que lado estaremos? Seremos parte daquele povo que, como no tempo de Esther, se manteve fiel, mas foi guardado por Deus? Ou nos uniremos à multidão que vai clamar contra esse povo? É triste ver que hoje já estamos vendo se cumprir a profecia que diz: os piores inimigos serão os que estavam no meio de nós, que começam a usar a mídia, as redes sociais, a influência que tem para atacar o povo de Deus, para atacar as verdades da palavra de Deus e servir de pedra de tropeço. Isso é triste, mas estava profetizado. Não se assuste demais, já estava previsto que aconteceria. Quem pensa estar em pé é que tem que cuidar para não cair. Quem pensa estar em pé, cuide que não caia. Outro vídeo de tarefa de casa. Vou dar um monte de tarefa de casa para vocês hoje, senão eu teria que ficar aqui umas 3 horas. E o próximo pregador pode não gostar disso, que sou eu mesmo. As duas faces do protestantismo apóstata. Assista depois em casa. As duas faces do protestantismo apostatado. Como assim duas faces? Não é um só? É um só. Mas eu vejo hoje claramente duas faces desse protestantismo. E eu quero me dedicar aqui alguns minutos, para explorar esse aspecto. As duas caras as duas faces da mesma moeda. Eu assisti um tempo atrás no Netflix, tem pouquíssima coisa que presta lá, essa é uma delas. Há um documentário com esse título, The Family.
E ele mostra os bastidores da política norte-americana e como a religião é usada para fazer política. É impressionante isso, né? Como presidentes, governadores se valem do cristianismo para levar avante suas ideias políticas. E isso é bem complicado. Se você tiver condições de assistir, não sei se está ainda à disposição lá no Netflix, mas é bem interessante. E aí você vê notícias como essa. Donald Trump promete derrubar barreira entre igreja e Estado. Isso quando da sua gestão, né? Ele prometeu para os evangélicos que votaram em peso nele que ele iria trabalhar para derrubar a emenda Johnson. Que emenda é essa? É aquela que nos Estados Unidos separa a igreja e o Estado. E é importante que seja assim. No Brasil também. Não podemos ter um Estado que não seja laico. Porque qual vai ser a igreja privilegiada? Como ficam aqueles que não concordam com leis majoritárias? Derrubar essa separação é um perigo. Foi assim no passado, quando a igreja estava unida ao Estado, a perseguição aconteceu. Então nós adventistas, historicamente, defendemos a separação entre Estado e igreja. O Estado tem que ser laico. Mas o Trump se elegeu com essa promessa, de que ele iria aproximar de novo a igreja do Estado. E quando isso acontece, é perigoso. Agora, notícias atualíssimas para vocês. Coisa que eu vi semana passada. Como, por exemplo, essa aqui. Cristãos nacionalistas, uma onda, né, de cristianismo nacionalista, está testando ou ameaçando, inclusive, o secularismo norte-americano. E se sobrepondo a religião à política, como nunca antes. Olha que notícia, gente. Uma onda cristã nacionalista, assim, avançando pelos Estados Unidos e, de novo, aproximando a religião da política, como nunca se viu. Isso é profético. Nós teremos um cenário de política misturada com religião que será muito perigoso, muito complicado para aqueles que não concordam com isso. Outra, como o cristianismo nacionalista está criando raízes através do planeta. Aparentemente parece uma coisa boa, mas quando você analisa a fundo, lá na frente a armadilha estará montada. Não podemos concordar com essa mistura. Política é política, religião é religião. Mais uma. A maioria dos republicanos apoia, né, a declaração de que os Estados Unidos são uma nação cristã. Repito, parece algo muito bom. E por certo tempo até é, porque os valores cristãos são preservados, mantidos. Mas e quando a barreira da tolerância ela é ultrapassada, como é que ficam as coisas? Então, os republicanos, que parece que estão ganhando força de novo nos Estados Unidos, eles têm essa ideia de uma nação cristã, the family, de uso da política para impor certas coisas. Esse não é o caminho. E no Brasil não é tão diferente, né? Nós temos visto nos últimos anos aí bancadas, né? Políticos que mais parecem pregadores. Isso preocupa também. Tanto quanto preocupa outras coisas, que eu vou mostrar para vocês também. Calma, eu vou bater nos dois lados hoje. Prepara o lombo. A igreja no Brasil errou muito. A igreja, digo, cristã, pentecostal especialmente. É preciso fazer uma revisão das coisas, reavaliar as coisas. Mas como tudo é profético, não nos assusta também isso, né? No Brasil também temos esse fenômeno de mistura de religião com política. Repito, sempre que isso aconteceu, a coisa não andou bem. Mas temos a outra face da moeda. Agora, o pessoal do outro lado se prepara, porque vem chumbo. Eu estou lendo aqui, eu estou brincando, né? A gente está falando aqui com carinho, com responsabilidade e com o olho na profecia. Esse é o propósito, de ver que não tem para onde a gente correr, gente. Não nos iludamos. Sábado passado eu estava lá em minha igreja em Tatuí, e o pastor da nossa igreja pregou um sermão muito abençoado. Ele fez uma reflexão sobre Abacuque. Está no canal da nossa igreja, Iasde Mangueiras, Tatuí, sábado passado. Abacuque estava revoltado, porque ele estava vendo os babilônios invadirem o reino,
Eles que eram beberrões, que eram fanfarrões, que eram ímpios, e Abacuque reclama, mas eles prosperam e nós sofremos. Senhor, até quando isso? E eles vão devastar tudo aqui. Aí Deus fala para ele: suba na torre de vigia, olhe mais longe, para de olhar para um palmo na frente do nariz, olhe mais longe, com outro olhar, e eu vou te dizer, parece que eles prosperam, parece que eles se dão bem, parece que a corrupção vai vencer, mas não, o meu reino é eterno, eu conduzo a história. Então o pastor disse: se você está triste porque só vê corrupção ao seu redor, só vê, parece que o mal prosperar, olhe mais longe, porque Deus está conduzindo a história, e Deus não está preocupado com esquerda, direita. O reino de Deus não é daqui, nossa esperança não vem da esquerda, tampouco da direita, vem do alto, gente. Nós temos que ter uma visão mais longa, mais ampla, bíblica, e parar com essa briga toda, por causa de coisas temporais e passageiras. Nossa missão não é essa. Ficar brigando na internet por política não é a nossa missão. Se eu brigar com alguém do PT, eu vou fechar as portas para alguém do outro lado. Se eu brigar com alguém do outro lado, eu vou fechar as portas para alguém do PT e seus aliados, e eu tenho que ajudar a salvar todos. Todos. Todo ser humano. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, e criatura não tem sigla política, é criatura. Nós precisamos fazer sérias reflexões sobre isso. Falando do outro lado da moeda, eu estou lendo aqui, entre outros livros, este aqui, o Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. É um testemunho, na verdade. A senhora Alice Childers era uma cristã protestante norte-americana, creio que pentecostal até, e certa ocasião ela teve contato com as ideias de um pastor progressista, desses que não creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, desses que têm uma visão liberal, como diz Ellen White, liberal teologicamente falando, né? E ela começou a beber dessa fonte, ouvir aquelas pregações e acabou perdendo a fé. Sabe o que eu acho mais terrível hoje em dia? É que no passado nossas preocupações maiores eram contra o evolucionismo, contra o neo-ateísmo de autores como Richard Dawkins e outros, até contra o terraplanismo às vezes, antitrinitarianismo, mas era um pouco mais fácil porque a base era racional. Então você podia usar a ciência para combater o evolucionismo, você podia e devia usar a Bíblia para combater as heresias. Agora a onda é diferente, e eu tenho me preocupado mais com isso do que com outras coisas. Meu blog Criacionismo está até meio parado lá, porque o fronte agora é outro. São pessoas de dentro dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de homens que andaram com Deus. Parece um detalhe, mas é muito sério isso. Gênesis capítulo 1 não é literal, Adão e Eva são só uma alegoria, algo simbólico. A ressurreição não é tão importante, talvez nem tenha acontecido. Essa semana estudamos na lição da Escola Sabatina como a ressurreição de Cristo é um pilar fundamental da fé cristã. Mas tem pastor progressista dizendo que não é tão importante, dizendo que pecado não é o que você faz com o seu corpo na sua vida, mas são coisas sociais, são injustiças sociais. Isso é pecado, não que não sejam também, mas pecado é algo muito mais grave, entranhado em nós, em nossa natureza. Estão revisando a inspiração, revisando o conceito de pecado, revisando os milagres da Bíblia, revisando a ressurreição de Cristo, e daqui a pouco vão até duvidar da volta de Jesus. Para quê? Se somos nós que temos que reformar o mundo, se somos nós que temos que revolucionar a história e implantar o reino de Deus na terra, como eu ouvia quando eu era católico, da teologia da libertação. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho minha história, se der tempo. O perigo está dentro agora. São teólogos, são pastores ensinando essas coisas. Essa senhora passou por isso que eu gostei desse livro e me identifico com a história dela, porque eu passei por isso também. E ela perdeu a fé na palavra de Deus, dentro da igreja, até que ela tomou a decisão séria de voltar aos pilares, estudar tudo de novo, ir a fundo. Hoje é uma pregadora, uma apologeta. Eu até estou tentando marcar uma entrevista para o meu canal com ela.
E é um livro muito interessante. Ela reencontrou a fé na Bíblia, graças a Deus, mas perdeu dentro da igreja. Olha o perigo. Eu vou contar um pouquinho aqui então da minha experiência, rapidamente. Com 15 anos eu tive uma conversão no catolicismo, digamos assim. Eu nasci no lar católico, minha mãe sempre nos levava à missa, mas eu não tinha minha experiência assim na igreja. Com 15 anos eu fui convidado, essa foto aí não parece mais, obviamente, mas sou eu, no centro. Eu fui convidado a fazer parte de uma encenação de Natal na igreja matriz, lá da minha cidade, Criciúma, Santa Catarina. E depois disso, eu que era muito tímido, na época, eu perguntei para o pessoal, mas escuta, eu vou ter que falar alguma coisa naquela encenação? Não, você vai ser um rei mago, você só leva o presente e cai fora. Ok, assim eu aceito. Mas depois eu aceitei outros convites e comecei a participar de um grupo de jovens católico. Aí está esse grupo, eu cheguei a ser presidente do grupo de jovens. Participei de pastorais, como da comunicação, da juventude. Participei das comunidades eclesiais de base, as SEBs. Eu conheço tudo isso por dentro. Coisa que alguns hoje falam, mas só por ler. Teologia da libertação, era a nossa teologia. Leonardo Boff, Frei Beto e outros expoentes, líamos tudo. Então eu fico bastante chateado quando alguns querem me falar de coisas que eu vivi. Mas você não leu Boff? Como não li? Você não conhece a teologia da libertação, a missão integral? Como não conheço? A minha juventude foi vivida ali. Eu participei de encenações, de passeatas, de caminhadas diocesanas. Encenei via crucis como Jesus. Foram momentos especiais, mas eu falo para vocês que, por causa disso, eu conheço muito bem a teologia da libertação. Cheguei a passar um tempo no seminário, porque eu pensei em ser padre. Graças a Deus, um padre amigo me deu um conselho muito bom, falou assim: você é muito jovem ainda, volte para casa, termine o ensino médio, namore, e se você tiver ainda o desejo de voltar para o seminário, a gente aceita você aqui. Eu fui e nunca mais voltei. Depois eu conheci a minha esposa e eu vi que a minha vocação era outra. Já tenho 3 filhos, sou criacionista. É que no ensino médio eu conheci a palavra de Deus. Um adventista, um jovem, me deu estudos bíblicos. Não foi fácil, foram 3 anos de luta, mas eu encontrei a verdadeira libertação na palavra de Deus. Mas voltando um pouquinho, uma das músicas que nós cantávamos como jovens católicos da teologia da libertação era o Pai Nosso Revolucionário, dos mártires, que diz assim: perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte, protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai Nosso Revolucionário. Para esses progressistas, Jesus é um revolucionário. Ele veio morrer para derrotar o Império Romano. Eles estão de novo idealizando o Messias. Jesus é Deus encarnado, que veio morrer pelos nossos pecados, por todos os pecados de todos os seres humanos. O reino dele não era desse mundo, não esqueça. Nós cantávamos isso: Pai Nosso Revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Sim, Deus é parceiro dos pobres, mas também dos ricos. Ele amou tanto o jovem rico e Nicodemos, quanto amou os discípulos que eram pescadores humildes. Ele amou tanto Abraão, que era rico, quanto a viúva de Sarepta, que era pobre. Deus não faz opção por sexo, por classe social, por cor da pele. Ele é o Criador de todos. Ele ama todos. É claro que Ele quer que os ricos se comprometam em amenizar o sofrimento dos pobres. É claro que Ele quer que, enquanto vivemos aqui, nós amenizemos as injustiças e o clamor dos oprimidos. Claro que Ele quer, mas não olhe para isso como sendo o todo da sua mensagem. Ellen White diz no Beneficência Social, um livro esquecido muitas vezes, que Jesus se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Ele alimentava, ele amparava, ele dava o ombro amigo, mas depois de conquistar a simpatia dessas pessoas, ele dizia: segue-me. Se você acha que, e louvado seja Deus porque essa igreja faz isso, alimenta os pobres, cuida das pessoas menos favorecidas, mas se você achar que isso é o evangelho, só isso, amanhã ele vai ter fome de novo. Mas ele precisa daquele que sacia a fome do coração, da alma. Segue-me, leve Jesus, apresente a esperança real para essa pessoa.
Eu conversava um tempo atrás com um jovem adventista, e eu estava falando para ele sobre a importância de dar estudo bíblico. E aí ele veio com essa: mas isso é um tipo de colonização da mente das pessoas. Eu fiquei chocado. Isso é a contaminação do cristianismo progressista, que é ecumênico, que tanto faz o que você crê. É pós-moderno demais isso, tanto faz, não existe verdade absoluta. Para que eu vou dar estudo bíblico então? Eu fui salvo por isso, por Jesus, mas por meio de estudo bíblico. Aí eu falei para esse rapaz: vem comigo, eu vou te mostrar o que é um estudo bíblico. Eu tenho classes bíblicas que eu faço pelo Zoom. É uma bênção isso aí, né? A pandemia abriu portas. Eu dou estudo bíblico para pessoas de outros estados. Já batizei pessoas em outros estados usando o Zoom. Também faço estudos bíblicos presenciais. Minha esposa e eu somos uma dupla missionária há quase 30 anos. Eu disse: vem comigo, porque na minha classe tem espírita, tem católico, tem gente recém-convertida, gente que está a caminho, gente já batizada. E eu queria que ele visse, pena que ele ficou pouco tempo naquela classe, que ele visse que não é colonização coisa nenhuma. Eu estou partilhando com as pessoas aquilo que mudou a minha vida. Eu estou dando às pessoas o que eu tenho de mais precioso: Jesus, as verdades da palavra de Deus. Como assim colonização? Eu quis que ele visse que ninguém estava naquele estudo tendo a mente violada ou sendo obrigado àquilo. Eles queriam, eles pediam, eles estavam agradecidos, porque eu estava dedicando o meu tempo para partilhar uma coisa que para mim é tão preciosa. Olha o perigo dessas ideias, gente. Chamar estudo bíblico de colonização da mente. Então acabou o evangelismo. Fecha nossas igrejas, não temos nada de especial para dar para as pessoas. Tanto faz o que elas fazem, pensam, creem ou para onde vão. Qual é a tua identidade? Qual é a nossa missão? Temos ou não temos algo de diferente e especial para apresentar? Se não temos, para que mais uma igreja nesse mundo? Tem tantas igrejas boas já. Deus despertou esse movimento com uma missão especial. Nós temos ministérios maravilhosos como a ADRA, a ASA, Quebrando Silêncio. Nós temos um compromisso social. Mas se não dissermos segue-me ou siga Jesus, não é para isso que nós existimos. A Cruz Vermelha faz um trabalho muito melhor. Teologia da Libertação. Frei Beto era um dos nossos mentores, digamos assim. Líamos muita coisa dele também. E no livro Paraíso Perdido ele fala o seguinte, que na década de 70 ou 60, não lembro agora, ele levou um bispo católico para conhecer Fidel Castro, na ilha de Cuba. E apresentou para Fidel o que é a teologia da libertação. Quando Fidel entendeu, ele disse: a teologia da libertação é mais importante que o marxismo para a revolução latino-americana. Ele enxergou nisso, que essa teologia na verdade é uma proposta mais política, marxista, comunista, do que uma teologia bíblica necessariamente. Repito, eu passei por isso. Eu sei, é lugar de fala que se diz hoje, né? Lugar de fala. Para vocês terem uma ideia, eu quando comecei a estudar a Bíblia ali com aquele jovem adventista, como acontece com qualquer pessoa que começa a conhecer uma coisa muito importante e especial, ela quer falar para os outros, e eu comecei a falar. Eu levava a minha Bíblia Paulinas, católica, para o grupo de jovens, e abria para eles: gente, vocês já viram isso aqui? Eu estou estudando a Bíblia e descobrindo coisas como volta de Jesus, deu maior polêmica. E quando eu falei do sábado, então, pegou fogo lá. O grupo eu quase fui expulso. Foi um momento muito... Eu rio hoje, mas foi muito triste isso, porque eu era um líder do grupo. Aí, incomodados com a minha chateação ali, convocaram um curso bíblico paroquial. E convidaram para dar o curso um ex-seminarista católico. Eu fiquei feliz. Beleza, vou levar minha Bíblia, vou tirar minhas dúvidas com o seminarista, finalmente nós vamos abrir a Bíblia. Quando chegamos à primeira aula, eu lembro como se fosse hoje, aquele seminarista começou a falar sobre o Êxodo. Eles adoram esse texto, porque eles conseguem aplicar conceitos marxistas ao texto, né? Então ele falava assim, que os opressores egípcios, só faltava dizer que eram os burgueses egípcios, né? Oprimiam o povo, e é fato, né? E aí Moisés, o revolucionário libertador, tira o povo do Egito e o leva para Canaã.
No caminho tinha o Mar Vermelho. Não é que o mar se abriu, a maré estava baixa e eles passaram. Opa! Aí eu abri a Bíblia naquele momento, mostrei para o meu amigo do lado assim, estava na cadeira ao lado. Olha só, o texto diz que o mar se abriu como paredes dos dois lados. Como assim não aconteceu, como está escrito? Todos os milagres ele desfazia. E só aproveitava no texto aquilo que ele podia encaixar em sua ótica marxista da teologia da libertação. Eu não sabia, eu era ingênuo, era jovem demais ainda, mas eu estava assistindo na prática o que é o cristianismo progressista. Alta crítica e coisas desse tipo. Denunciadas lá atrás já por Ellen White. Perigo disso, das ideias liberais teológicas. Eu vivi isso. Se você quiser ler o livro do Frei Beto, Paraíso Perdido, fica à vontade. O Frei Beto visitou lá nos anos 60, 70, alguns países comunistas. Mas eu aconselho que você leia outro livro de um psiquiatra inglês, cujo pseudônimo é Theodore Dalrymple, que está ali do lado. Viagem aos confins do comunismo. Ele foi mais recentemente, ele mostra como estão os países que adotaram regimes comunistas no mundo. Ele visitou a Albânia. Cristãos foram mortos lá. Ele visitou a Coreia do Norte, conseguiu entrar lá. Terrível. Visitou Cuba. Para quem acha que é um paraíso, leia esse livro. Conheço pessoas que estiveram lá e pessoas que viveram lá. Eu entrevistei cubanos, jovens que vieram para o Brasil fugindo daquele regime. Se você tem dúvidas, converse com alguém de lá. E você vai ver como é que vivem os cristãos nesses lugares. Como é a liberdade nesses lugares. Mas o Fidel entendeu. Opa, teologia da libertação, isso vai ajudar na nossa revolução. E eu repito, foi isso que me libertou. A teologia da libertação não me libertou. Conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, isso me libertou. E esse foi o dia mais feliz da minha vida. 28 de dezembro de 1991. Esse dia, meu casamento, são marcos especiais. Jovem, eu tinha ali meus 19 anos, eu entreguei minha vida para Jesus e fui libertado do pecado, da incerteza, das dúvidas, da falta de esperança. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, acreditam nisso? Nós achávamos que nós íamos reformar o mundo pela revolução. A frase que eu mais ouvi é: vamos implantar o reino de Deus na terra. Como assim implantar, meu amigo? Nós não temos esse poder. A humanidade está afundando. Deus é quem vai fazer isso por nós. Deus, a pedra que bate na estátua, essa é a única solução. E foi bom demais saber que Jesus vai voltar. Foi bom demais saber que o próprio Cristo prometeu: não fique com o coração perturbado, eu voltarei. E Jesus nunca mentiu. O da Bíblia nunca mentiu. Como é bom saber disso. Eu não vou citar aqui nomes de teólogos que eu apenas mencionei, progressistas, mas eu vou ler 3 tweets que eu escrevi em reação a essas ideias, recentemente. Meu Twitter é @criacionismo, quem quiser depois seguir por lá. Eu escrevi no dia 19 de outubro: teólogos indo contra a factualidade de Gênesis 1 a 11, teólogos minimizando a importância da ressurreição de Cristo, teólogos negando a inspiração e infalibilidade da Bíblia. Esse é o progressismo invadindo o cristianismo e cumprindo Lucas 18:8, que diz: quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Lobos vestidos de ovelha. No dia 19 de outubro eu postei: negar a factualidade de Gênesis 1 a 11 é preparar o caminho para a adoção de falso dia de guarda, já apoiado pelos progressistas como o Domingo Climático. É nesse momento que o ecumenismo mostra sua cara. Cristãos de direita, dominguistas, e cristãos de esquerda darão as mãos. E agora eu começo a entrar na parte final da minha mensagem: a convergência. É tudo farinha do mesmo saco, digamos assim, do mesmo saco ideológico, teológico. No dia, nem sei, cortei a data, um dia desses aí eu tuitei: cristão é aquele que anda como Cristo andou e crê no que Cristo creu e crê.
falou que o relato da criação é mitológico, que o casamento heteromonogâmico não é normativo, que a ressurreição não é importante, que tanto faz o dia de guarda, fica claro que não leva a sério a religião bíblica. Pode ser tudo, menos um cristão bíblico, ou um teólogo de verdade. O livro O Dia do Dragão, do Clifford Goldstein, eu tive o privilégio, a alegria de conversar com ele uma certa ocasião, na sala dele. Hoje é o editor da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, uma mente brilhante. Nesse livro, que infelizmente ele não está mais no catálogo da CPB, mas muita gente tem esse livro em casa, ele faz uma análise da situação do mundo nos últimos dias e apresenta os perigos das ideologias de direita e esquerda. Os dois lados do espectro político são perigosos. Clifford afirma que não há, aspas, não há dúvida de que o diabo odeia o grande conflito. Ele se refere a este livro aqui, que eu já estou aqui na minha mão com o livro que vai ser distribuído aos milhões no ano que vem. A edição missionária que nós vamos entregar. Depois eu comento um pouco sobre isso. Então, o diabo odeia esse livro e está usando tanto a esquerda quanto os de direita para enfraquecer nossa confiança nesse livro e nas coisas que ele ensina. Para o diabo, a igreja romana é tão totalitária como o comunismo sempre foi. Para os de mente binária, que só enxergam preto, branco, vermelho ou azul, mente binária, falar mal da nova direita cristã significa falar bem da esquerda. Não é isso. Nada mais falso, conforme Clifford deixa claro nesse livro, O Dia do Dragão. Esse é um outro livro que eu recomendo para vocês, da CPB, Apocalipse 13. Ali o autor escreveu o seguinte, o doutor, citou o James Kennedy, que é pastor presbiteriano. Então o teólogo Marvin Moore, adventista, cita a seguinte fala desse pastor presbiteriano americano: se estamos dedicados a levar de volta a nação aos valores morais cristãos e estamos envolvidos nisso, não há dúvida de que podemos testemunhar a queda não só do muro de Berlim, mas do ainda mais diabólico muro de separação que tem levado à secularização, impiedade, imoralidade, corrupção do nosso país. O inimigo tem essas duas marionetes nas mãos e ele as usa. Ele usa o espectro mais à esquerda para promover pautas que estão desagradando muito os cristãos. O abortismo, a ideologia de gênero, o ataque à família bíblica, digamos assim. Isso está criando um mal-estar social. Para então usar a direita numa reação forte contra isso, trazendo valores, princípios e também leis que vão deixar um povo aí sendo atacado de todos os lados, pela esquerda e pela direita. Um povo que vai insistir em ser fiel à palavra de Deus. Então, repito, não sejamos ingênuos. O inimigo é dono da esquerda e da direita. O inimigo é dono dos reinos deste mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. E a nossa esperança não vem dali, ela vem do alto, repito. Então são autores nossos que estão percebendo esse tipo de coisa. Nós temos que estar atentos também. No livro Grande Conflito, Mensagens Escolhidas, Ellen White fala que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Aí que você começa a pensar, mas peraí, voltando ao Apocalipse 13, o que vai acontecer nesse mundo que promoverá uma união de esquerda e direita? Que laço é esse que promoverá uma harmonia num mundo tão polarizado, tão esfacelado entre ideologias diferentes? Você nunca se perguntou sobre isso? Que laço de união é esse? Há autores pensando isso também, que nem cristãos são. Por exemplo, o autor desse livro, O Império Ecológico, ele escreveu o seguinte, Pascal Bernardin: um discurso onipresente monopoliza a mídia, e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Eu creio nisso. Tenho estudado isso há 15 anos, na verdade. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Parece um adventista falando.
O que nos motiva a ser ecológicos? Nós, adventistas, a mordomia bíblica, cristã. Nós somos colocados neste planeta como administradores da criação, por isso nós cuidamos do meio ambiente, por isso nós devemos ser ecológicos, mas não porque a Terra seria um organismo vivo ou Gaia, a Mãe Terra, como os progressistas têm falado insistentemente e o Papa também. Não é por isso que nós somos ecológicos, mas por um motivo muito simples: somos criacionistas. Pascal Bernardin detectou isso, um filósofo. Ele diz mais que a nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Só faltou ele dizer laço de união universal. A mesma ideia de Ellen White, só que ela escreveu com 100 anos de antecipação. Um laço em torno do qual a sociedade vai se construir e se definir. Então fará avançar a causa sincretista, a aparição de uma religião mundial. Religião mundial. Isso é curioso. Em 2009, eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista. E tanto quanto eu saiba, fui o primeiro a publicar a expressão ecumenismo numa revista da igreja. E a apontar que a bandeira ecológica estava se tornando uma religião mundial. Na época, alguns me chamaram de alarmista, fanático, que é um absurdo falar uma coisa dessa. Ok, os anos passaram. E, mais ou menos recentemente, um podcast de política trouxe o mesmo título que eu dei em 2009 para aquela matéria. Ambientalismo é a nova religião. Olha aí. 10 anos antes eu tinha escrito o quê? Que aquecimento global é a nova religião. Quase igual. E aí, bom, eu não sou revanchista, mas eu podia falar, tá vendo? Me chamaram de alarmista naquele tempo, né? Hoje é a pauta do dia. Eu peguei notícias da semana passada para cá. Hoje de manhã atualizei essa palestra, porque está pipocando isso. Clima merece a mesma atenção de Covid e a guerra, diz o Papa. Meu amigo, se forem tomadas medidas que foram tomadas durante a pandemia com relação à questão climática, se prepare. Porque com uma canetada, todo mundo teve que usar máscara. Com uma canetada, igrejas foram fechadas. Eu não estou discutindo a questão sanitária. Não é o caso. E eu entendo que muitas dessas determinações foram necessárias. Eu estou vendo algo mais longe, por trás das coisas. Decretos são facilmente assinados em tempos de emergência, de crise. E se a questão climática deve ser tratada como a pandemia foi e como a guerra é tratada, segundo o Papa, o que pode ser feito nesse sentido para nos salvar? Chefe da ONU disse: a humanidade escolherá entre solidariedade climática ou suicídio coletivo. Ou a gente faz alguma coisa ou todo mundo vai morrer. Deu para entender? Esse é o recado. De novo, não estou discutindo se as mudanças climáticas são reais ou não. Tudo indica que são. Eu estou analisando o que estão fazendo usando essa bandeira. Ou a gente toma uma atitude ou a gente morre. Suicídio coletivo. Leonardo Boff, que é um dos mentores da teologia da libertação, está mudando um pouco o discurso agora. Agora não, já faz algum tempo, né? Hoje ele defende a ideia de mãe terra. E ele escreveu que no mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta, que tudo anima. Essa energia está também dentro de mim, posso me abrir a ela, adorá-la, venerá-la. Perceber uma presença que tem 1000 nomes, pode se chamar de Tal, Olorum, Javé, Alá, é a mesma realidade que chamamos de Deus. Panteísmo, panenteísmo, descarado. A Mãe Terra, ele coloca nesse livro aqui, o Leonardo Boff, que a Mãe Terra contra-atacou a humanidade, trazendo a Covid para nos punir. Olha a que ponto chegam as ideias de uma pessoa, né? Mais aqui ainda, no concílio, no Sino da Amazônia, lá no Vaticano, estava lá a estátua da Pachamama, numa celebração católica. Pachamama, a Mãe Terra, está lá. E você deve se lembrar que em 2015 o Papa Francisco soltou uma encíclica, Laudato Si,
que tem uma parte ali, uma sessão toda dedicada ao quê? Ao descanso dominical. Então, segundo o Papa Francisco, se a humanidade parar um dia, um lockdown semanal, parar um dia, já vai ser uma grande contribuição para salvar a Terra. Nesse dia você pode ficar em casa com a família, você pode ir para a igreja, evita dirigir, comprar, gastar, consumismo, vai ser muito bom. E a ideia é boa, esse é o problema. A ideia é boa, só que não é o dia certo. A Terra já tem o seu dia. O aniversário da criação é o sábado. E aí você, por ser teimoso, vai ser visto como uma pessoa que, amigo, tanto faz o dia. Una-se a nós, vamos salvar o planeta. Tem muito adventista comprando essa ideia, sabe? Do descanso climático, de salvar o planeta, de tanto faz. O diabo foi preparando o caminho para a grande convergência. Cristãos de direita já estão cedendo a isso, mas pela família e outros motivos. E os da esquerda estão abraçando isso pelo motivo ecológico, a grande convergência. Um laço de união universal. Eu estive alguns dias atrás lá na Rocha da Ascensão, na fazenda do Miller, tirei essa foto. Essa é a edição que será distribuída aos milhões, talvez bilhões no planeta ano que vem. Daqui a alguns meses, na verdade. Esse livro fala claramente que o dia de guarda não é o domingo. Esse livro desmascara esses poderes que estão sendo protagonistas do engano no mundo hoje, só que foi escrito há mais de 100 anos. E eu não sei o que pode acontecer no momento em que as pessoas começarem a ler esse livro, num tempo de intolerância, de politicamente correto, não sei. Eu só sei que nós temos que orar muito e estar preparados para o que virá. É um momento muito importante da história da igreja e da humanidade. Vamos fazer a nossa parte e entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele vai fazer. O mais ele vai fazer. E essa aqui eu não podia deixar fora, eu coloquei hoje cedo. Acordei cedinho para orar e me atualizar sobre esse assunto e encontrei essa notícia. Líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os 10 mandamentos da justiça climática. Daqui a alguns dias, eles estão já no Egito. Lula está indo para lá, porque o governo dele vai ser com certeza bem alinhado com essas questões. Ele está indo para lá com 14 propostas para proteger a Amazônia e outras coisas mais. Eles estão no Egito e daqui a alguns dias vão subir o Monte Sinai para lembrar dos 10 mandamentos da Bíblia, para falar do sábado. Claro que não, eles vão falar dos 10 mandamentos da justiça climática. E qual é o dia de guarda proposto pelo Papa para esses 10 mandamentos? Já falei, é o domingo climático. As coisas avançam rápido, irmãos. O ponteiro do relógio está avançando. Estamos prontos para o que virá? Você está preparado para o que virá? Para lutar pela verdade, custe o que custar? Para aproveitar o tempo de relativa paz e liberdade que ainda temos, para falar ao máximo às pessoas do que está acontecendo e vai acontecer? Aproveitemos esse tempo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja recentemente, na Associação Geral, na última reunião geral, reafirmou a sua crença na palavra de Deus, não nas ideias humanas. Essa igreja vai avançar pelo poder de Deus. E eu termino. Você conhece a história? A parábola das 10 moças, das 10 virgens, representam a igreja. Aguardavam o noivo chegar. O casamento é a volta de Jesus. 5 nécias, 5 sábias. Todas estavam na igreja, todas tinham a Bíblia, porque elas tinham a lâmpada, mas metade delas não tinham azeite suficiente, não tinham uma experiência espiritual profunda, não criam de todo o coração. Não basta você estar na igreja, não basta você ter uma Bíblia ou 10 delas em casa. Você tem o azeite? Você tem uma experiência real com Deus, com o Espírito Santo? Você já passou pela experiência da conversão? Não estou falando só do batismo, ou de quando você fez um estudo bíblico, ou veio para a igreja, ou se nasceu na igreja. Conversão mesmo. Jesus é tudo para você? Você seria capaz de repetir as palavras de Pedro, quando Jesus disse: vocês também querem me deixar? Senhor,
para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Se você não fosse um cristão adventista hoje, você seria o quê? Eu não sei mais responder essa pergunta. Eu não me vejo sendo nada além do que eu sou, com todos os meus defeitos, mas alguém que ama Jesus e quer vê-lo em breve. Que essas palavras de Pedro sejam as suas também. Para onde iremos nós? Só Jesus. Deus está nos dando tempo para nos prepararmos e para pregarmos como nunca fizemos. Una-se a esse movimento. Não é só isso. Essa é uma parte dele. Eu sempre que viajo, eu oro a Deus: Senhor, põe no meu caminho alguém para que eu possa falar de Ti. E levo livros na mochila. Na viagem de vinda para cá, havia 2 senhoras do meu lado, só que elas estavam com fone de ouvido. E depois começaram a conversar entre elas. E eu, como é que eu vou falar com elas? Orando. Aí quando o avião pousou, uma delas perguntou: você é de Belém? Eu falei: não, já estive aqui algumas vezes, mas não sou daqui. Você sabe onde eu poderia almoçar? Algum lugar legal? Que não seja o Ver o Peso, mas um outro local. Eu falei: não sei, mas eu vou perguntar para alguém. Mandei na hora a mensagem para o Dr. Niek: doutor, pousei, e onde é que se pode almoçar um lugar bom aqui? Ele deve ter achado estranha a pergunta, né? Já está com fome? O que é? Eu disse: não, eu preciso dessa informação. Ele mandou. Tal de docas. Nem sei se é bom. Acho que é, porque o Dr. Niek, ele gosta de coisa boa. Aí eu passei para ela: está aqui, ó, esse meu amigo me passou esse endereço, esse local. Muito obrigado. Que bom, eu vou lá. Aí eu puxei o livro. O gelo estava quebrado. Você gosta de ler? Eu tenho um livro aqui para você. Eu gosto de levar o meu livro de 2018, né? Porque como eu sou autor, se a pessoa não aceitar, eu falo: por mim, pelo menos. Fui eu que escrevi. Dá certo. Aí eu entreguei para ela e falei: esse livro aqui fala de saúde emocional, com um viés bíblico, né? Eu vi que ela se interessou, guardou o livro, nos despedimos. Foco na missão. Eu quero ver essa senhora no céu. Agora é com Deus, é com o Espírito Santo. Vá para a sua vida de trabalho, de estudos, sempre olhando para alguém como um candidato ao céu. Peça a Deus: Senhor, eu quero dar um estudo bíblico esse ano, nesse fim de ano. Deus vai atender a sua oração. Tenha coragem. Se você tem coragem de fazer essa oração, você vai ver o milagre acontecer. Porque eu tenho visto isso ao longo desses 30 anos. Senhor, manda mais alguém. E a pessoa vem. Bate até na nossa porta às vezes, pedindo, clamando. Faça parte desse movimento. Não perca a sua identidade. Olhe para o alto, vá para a torre de vigia e veja mais longe. Não fique se preocupando com essas coisas passageiras. Não brigue por essas coisas. Fale de Jesus. Pregue Jesus. Diga que Ele está voltando e que tudo que é de ruim neste mundo vai passar, porque João viu novos céus e nova terra. Em breve, aquilo que para nós é apenas uma pintura vai ser realidade. Nós vamos ver nosso Senhor, Criador, Salvador, vindo nas nuvens dos céus. Louvado seja Deus por essa esperança maravilhosa que nós temos. Louvado seja Deus porque você tomou essa decisão e que em breve nós possamos realmente vê-lo nas nuvens dos céus. Permaneçamos firmes à verdade que nos foi revelada. Não sejamos levados e abalados por ventos de doutrina e descrença, mas tenhamos a coragem, a convicção de que em breve tudo o que foi profetizado acontecerá, e que nós poderemos fazer parte daquele povo especial chamado de 144 mil na Bíblia. Mas se não for assim, se alguns de nós adormecemos antes, que seja na esperança também. O importante é que estaremos juntos para nunca mais nos separar. Vocês aqui em Belém têm uma missão para cumprir. Nós em São Paulo também, e a igreja em todo o planeta. Sejamos fiéis. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de entrega, de decisão. Muito obrigado porque nos permites ver com o olhar mais distante que nos é possibilitado pela Tua Palavra e pela revelação. Ajuda-nos a entender a nossa identidade, o nosso papel aqui neste planeta, e entender também que os dias se abreviam
e que em breve Jesus voltará. Pai querido, abençoa esta igreja e todas as igrejas adventistas espalhadas pelo planeta. Abençoa os amigos que nos acompanharam pela internet também, Senhor. Possamos permanecer firmes até o fim. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.